Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. É a leitura da palavra de Deus que farei nessa noite. Jesus Cristo, ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Em João capítulo 4, Jesus diz: e jorrarão para a vida eterna. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ela contém o conhecimento, a sabedoria e a virtude do Senhor, pois toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está escrito assim a palavra: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, gravando-a na cruz. Jesus veio a um propósito de salvação, e ele veio para resgatar o homem, tanto da maldição da lei, que é o caso dos judeus, como os que sem lei pecavam, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas havendo Cristo Jesus vindo na plenitude dos tempos para remir aos que estavam debaixo da lei e aos que sem lei estavam presos pelos pecados, na ignorância, vivendo em uma vã maneira, na incircuncisão, nos pecados, conforme ao curso do mundo, morto nos pecados, em delitos e ofensas. Mas, quando aprove a Deus
que pela pregação da fé, o Evangelho que a nós é anunciado, sendo as boas novas de salvação, para que tanto judeus como gentios fossem um, porque dos dois Deus fez um povo. O apóstolo Pedro diz que herdeiros, eleitos, sacerdócios de Deus, zelosos de boas obras, para que neste tempo presente vivais em sobriedade, em sujeição, em obediência, em toda a vontade de Deus, porque está escrito que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E assim, a manifestação da glória, a manifestação da graça, que veio por Jesus Cristo, Ele é a expressa imagem do Deus invisível, é as primícias e o primogênito dentre os mortos, para que nele habitasse toda a plenitude do Pai. E diz no Evangelho de João, no capítulo 1, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E na verdade, a palavra de Deus dá testemunho de Jesus, sendo Ele o único responsável pela salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu, seja grego, seja gentil, porque quando o homem vive em seus pecados, na ignorância, em uma carnal compreensão, e a Bíblia diz que o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido, e só Jesus que pode salvar o homem da condenação do inferno, porque o inferno existe, só que o catolicismo romano, ele prega o purgatório, para que o homem vive em seus pecados, é largado a maneira que quer, como bem lhe convém, andando na carne e cumprindo os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, e assim é atraído e engodado pela própria concupiscência, e havendo a concupiscência dado à luz, gera o pecado, e o pecado sendo consumado, vem a morte. A morte que já não existe mais o que fazer,
Porque está escrito: assim está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. Depois da morte veio o juízo. Mas as falsas doutrinas, o falso evangelho, que tem levado muitos ao engano, ao extremo da loucura do homem, em cometer atrocidades, abominações contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua verdade. Porque está escrito que o povo é destruído porque falta conhecimento, e o conhecimento é segundo a verdade, diz Paulo aos Romanos. Jesus diz: se permanecerem em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que ela anda cambaleando pelas ruas. A Bíblia diz no profeta Oséias que na terra não há verdade, porque permanece o mentir. A mentira que é oposta da verdade. E a mentira, por várias vezes sendo falada, parece-se tanto com a verdade, mas não é, porque o apóstolo João diz que nenhuma mentira vem da verdade. A Bíblia diz: ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. E assim, o homem vive iludido nesta vida, na bebedice, na glutonaria, na lascívia, na sensualidade, na imoralidade, na pornografia, na feitiçaria, na roubalheira, na injustiça, na depravação, na desobediência, aborrecendo a Deus, vivendo segundo o curso do mundo, inclinando-se aos desejos da carne, retrocedendo contra a verdade, recuando para não se sujeitar ao Senhor nosso Deus, trocando a verdade pela mentira, trocando o certo pelo errado, trocando a luz pelas trevas, trocando o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho, trocando a doutrina de Cristo pela doutrina dos homens, trocando aquilo que está escrito pelos falatórios, que mais produzem questões do que edificação, que só são para a satisfação da carne. Paulo diz, a epístola de Timóteo: aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade, porque são corruptos de entendimento e privados da verdade. Porque Jesus diz: a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quando Paulo exorta aos irmãos de Colossos a se tomar cuidado com as falsas doutrinas, com as mentiras
que está infiltrada no meio do rebanho, porque dizendo ser de Deus, não são, dizendo que tem Deus como Pai, mas não são filhos de Deus, dizendo que servem Jesus Cristo, mas não servem, porque estes tais são réprobos quanto à fé, desobedientes a toda verdade e justiça, porque eles buscam a própria glória, buscando a visibilidade humana, o reconhecimento humano, e assim trocam os princípios da palavra pela bajulação humana. Este meio gosta, e eles querem colocar na cabeça das pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, que estão pregando o Evangelho, que estão ensinando, mas na verdade não passa de uma grande farsa, porque está escrito: são obreiros fraudulentos, inimigos de toda a justiça, não cessam de pecar, tendo os olhos cheios de adultério e o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, cujo fim é a perdição, porque a condenação destes homens não dormita. E Paulo diz na carta de Tito que depois de uma e duas admoestação evitam, sabendo que o tal peca e está pervertido, estando já em si mesmo condenado. A heresia, os homens hereges, os falsificadores da palavra, que têm roubado a glória de Deus para si mesmos, mas Deus não divide a sua glória com outrem, e nem dá o seu louvor às estátuas. Pode ser de Lourdes, de Aparecida, de Conceição, de Luzia, pode ser de qualquer representante, lá no céu, na terra ou embaixo da terra, porque o nosso Deus, Ele é Espírito. Ele manifestou por meio de sua palavra, sua verdade, que foi anunciada e manifestada a este mundo por meio do varão que Ele destinou. Pedro diz em Atos capítulo 10, varão aprovado em obras e em prodígios, que Deus por ele fez no meio do povo. Mas o povo incrédulo não acredita nos sinais que Jesus Cristo operou na terra da Judeia, na terra de Samaria, na terra da Galileia, em Cafarnaum. Eles não acreditavam, a maioria deles, porque dizia que Jesus fazia estas coisas pelo dedo de Beelzebul, quando na verdade era pelo dedo de Deus. Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos, Jesus ressuscitava mortos, pelo poder de Deus. E o poder de Deus só é manifesto onde tem a sua palavra pregada com sinceridade, com verdade. Porque os falsos milagres, os falsos prodígios que as religiões estão fazendo, usando a palavra, é só para enganar,
ludibriar a mente das pessoas, porque eles dizem: Deus está aqui, Jesus está aqui, mas Jesus diz que o verdadeiro Cristo estaria dentro do homem. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em Romanos, capítulo 1 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Essas são as palavras de Jesus a seus discípulos. Tome cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, com pretexto de palavras fingidas, vãs sutilezas, filosofias, que é o que o mundo prega. O mundo acredita na ciência, mas a Bíblia diz, na Epístola de Timóteo: tome cuidado com a falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. O mundo acredita na medicina. No livro de Jó diz que os médicos nada sabem, porque eles mentem. A indústria da medicina, ela só existe porque prega mentira, coloca as pessoas para ser dependedoras do remédio, e assim se sustentam. Mas Jesus disse em Marcos capítulo 16: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em Atos capítulo 19, versículo 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia obras extraordinárias, de sorte que os lenços e aventais que se levavam de Paulo, muitos enfermos, muitos doentes, muitos endemoniados eram alcançados pelo poder de Deus que sobre Paulo habitou. Jesus falou que estes sinais seguirão aos que creem, e eu vos digo que fareis maiores sinais dos que eu fiz. Mas tem que crer, porque não é acender vela, isso não é evangelho, não é rezar Ave Maria, isto não é o evangelho que Jesus ensinou, que os apóstolos pregaram. Isso aí é a mentira do catolicismo, que engana a população brasileira e o mundo inteiro com esta filosofia humana, com essa falsa doutrina, com esse falso evangelho. E no mesmo rumo está também o espiritismo, que prega uma mesma semelhança de doutrina. Porém, o catolicismo diz que no purgatório, quando o homem fazer a missa do sétimo dia, os pecados daquela pessoa serão purgados. Então, ele passará a ter direito a entrar no paraíso. Mas é uma mentira, para que a pessoa viva acreditando na reza Ave Maria, em crucifixo, em estátua, em
água benta, andar procissões em devoção a uma santa que não existe, Aparecida não é Deus, e assim o Espiritismo, com a sua falsa doutrina, não é o barulho do comando, na verdade, a palavra do comando, porque se fosse um flanco, na verdade eu posso ficar situado na garrinha, né, que aqui, ó. Maior juiz haverá para essa geração. Amém, irmãos? O pessoal fez a reclamação lá para os guardas, eles vieram aqui e disse que o barulho estava incomodando o pessoal mexendo no celular. E eu falei para eles, na verdade não é o barulho que incomoda, é a palavra, né? Como eles não querem ouvir, eu falei a eles que o maior juízo haverá para essa geração, esse povo que não quer ouvir. Amém. Eu falei para eles que eu sacudi o pó em testemunho contra eles. Um lá falou que é evangélico, mas eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles e tal, mas na verdade não é o barulho do tom alto da voz que está incomodando o pessoal lá dentro. É o barulho da mensagem do evangelho, que a verdade está sendo pregada, né? Mas amém, irmãos, eu vou ver se o Senhor me dá graça para ir em algum outro lugar pregar, tentar terminar a mensagem. Amém. Fica na paz, irmão. Deus abençoe. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Sair daqui e vamos para outro lugar, né? Sacudir o pó.